Olá pessoal, eu resolvi fazer esse pequeno vídeo para colaborar um pouco com relação à planilha que eu vou enviar para vocês. Bom, a planilha é essa aqui, ela já está aberta no meu computador, então eu vou abrir e vou demonstrar como que ela funciona. Eu vou procurar ser breve, entendendo que as pessoas têm alguma noção da planilha do Excel. Basicamente, ela tem um período de 30 dias, né? E esse arquivo ele pode ser utilizado posteriormente. Basta você salvar como, e aqui ó, você coloca o mês que você vai usar o arquivo depois, por exemplo, mês 10. Vem aqui na primeira linha, na coluna B, clica com o mouse e digita a data que você vai alterar, por exemplo, para o mês 10, ok? E depois é só você vir aqui, selecionar a célula e puxando, quando ela virar essa cruzinha, vai puxando, olha lá, ela está alterando as datas. Você pode olhar ali, ó 3, 2, tá vendo? Vai até o final, ele altera para o mês 10. Bom, isso aqui é só uma dica inicial para que vocês saibam que vocês vão poder aproveitar esse arquivo para outros meses. Como eu falei, subentendendo-se que a pessoa tenha alguma noção do Excel. Bom, aqui a gente tem os horários que as pessoas podem optar por utilizar ou não. É mais para ter um orientador, né? A cada dia os horários vão se repetindo, né? Com intervalos de 15 minutos. E aí as pessoas vão lançando suas tarefas, né? De acordo com os horários, até para ficar mais fácil de você depois identificar, né, a tarefa que você faz, o horário que você costuma fazer a sua tarefa. Bom, então dando essa continuidade aqui, vocês já entenderam essa questão de aproveitar o arquivo para o mês seguinte, alterando a data, e ali na coluna esquerda os horários. Eu também fiz aqui, utilizei um recurso do Excel que é congelar as linhas superiores, né? Que é para que vocês possam identificar as datas. Então, é isso, essa questão, né, das linhas em cima, e a lateral também, ela está fixa, facilitando a questão dos horários e a questão das datas. Bom, eu aqui utilizei apenas como ilustração esses dias iniciais aqui, tá? Até o dia 5, vamos considerar até o dia 5 e vamos falar um pouquinho sobre isso só para dar uma esclarecida, que às vezes a princípio a planilha fica um pouco confusa, né? Bom, então basicamente seria isso. Aqui a gente vai anotando o que a gente vai fazer ao longo do dia. E como que eu faço? À medida com que eu vou executando as minhas tarefas, eu vou marcando elas com esse fundo amarelo. Onde que eu faço isso? Aqui, olha. Aqui em cima, né, nós temos essa latinha de tinta, que é o recurso de cor de preenchimento. Eu venho aqui, escolho a cor e vou marcando. Bom, uma outra questão é o seguinte: cada tarefa que você coloque aqui, lá embaixo, automaticamente ele vai contando o número de tarefas aqui nessa linha, e você no final do dia você conta quantas tarefas você executou e você digita ali o número de tarefas. Automaticamente o sistema a planilha vai calcular o percentual de intensidade com relação às tarefas executadas. Nesse caso aqui nós tínhamos 24 tarefas, 14 delas foram executadas e ele gerou o percentual. Depois aqui abaixo a gente vai falar um pouquinho do gráfico. Então, é muito simples isso, tá? Por exemplo, aqui ó, a gente tem uma tarefa aqui, eu vou apagar essa tarefa, vocês vão ver o que vai acontecer aqui, ó. Vai alterar a quantidade de tarefas, tá? E vai alterar a intensidade, porque essa intensidade ela varia de acordo com a quantidade de tarefas. Então, essa intensidade vai alterar, pode ver, ela alterou, caiu para 23 com a intensidade de 60, ok? Bom,
No dia 2, tá lá a minha tarefa, né? Eu também posso já deixar algumas tarefas já pré-agendadas, para não ter aquela necessidade de anotar o que eu vou fazer no dia seguinte, né? Então, enfim, tem várias formas de você trabalhar essa planilha. Então aqui eu já coloquei como um compromisso para o mês todo de setembro, né? Uma sugestão aí para que todos estudem logosofia, procurem estudar 1 hora por dia, caso não consigam, estudam um parágrafo, enfim, façam um esforço para estudar pelo menos 1 hora por dia. Essa questão, então eu já deixei ela aqui. Outra coisa que eu já deixei também é aqui, olha, às 22 horas, como sugestão, como eu já falei, é sugestão, tá? É mais para facilitar a vida de vocês aí. Aqui o balanço no final do dia. Esse balanço é nada mais do que contar as tarefas que você executou, né? E colocar ali embaixo. E contar as tarefas e de forma consciente. Poxa, fiz isso. É o balanço, aquela questão do treinamento mental, né? Que você precisa fazer diariamente. Não apenas contar as tarefas, mas ao contar as tarefas e recordando daquelas tarefas, né? A maneira que você tem de identificar o que você fez ao longo do dia, seguindo aí a instrução. E anotar, né, o que vai fazer no dia seguinte. Acabou de fazer o balanço, bom, agora eu vou anotar. Vai aqui e anota o que você vai fazer. Você pode pegar alguma tarefa que você não cumpriu, por exemplo, vamos dizer que essa aqui você não tenha cumprido, né? Enviar o relatório, você vem aqui, pega, coloca o cursor em cima da célula B20, né? A linha 20 aqui, ó, B20. Coloca o cursor aqui, dá um Ctrl C e inclui essa tarefa aqui, ó, no dia seguinte, Ctrl V. Mas deixa aquela tarefa lá, não apaga ela não, senão ela vai distorcer o teu gráfico, porque nesse dia anterior aqui você não executou essa tarefa. Então é importante que tenha isso em mente, tá? Não apaguem a tarefa do dia anterior, para que você possa realmente mensurar a sua performance. Então aqui ficou, né, no dia 2/9, como um exemplo, mais uma tarefa nós não tínhamos aqui, que certamente alterou o gráfico, tá? E como isso aqui é um exemplo, eu tenho aqui as tarefas que eu executei, foram contadas. Eu tenho 23 tarefas e 14 executadas. Olha que coisa interessante, né? Aqui eu executei 14, aqui eu também executei 14. Então, fica aí uma observação, tá? Bom, então eu acho que além disso eu iria me estender muito no vídeo, não é esse o caso, tá bom? Agora eu vou falar um pouquinho dos gráficos, tá? Os gráficos, eles representam exatamente o que está acontecendo com a gente, olha. Deixa eu subir um pouquinho, deixa eu tirar essa margem aqui de cima para que a gente possa enxergar melhor o gráfico. Pronto, aqui o gráfico ficou melhor de visualizar, né? Um pouquinho melhor, pronto. Então você vê, ó, lá em cima, aqui a gente tem no dia 1º a quantidade de tarefas, ó, 23 tarefas, 14 executadas. Então aqui a gente vai medindo, né, a intensidade com que a gente vai executando essas tarefas, tá? Bom, no dia 2, tá aqui o meu gráfico do dia 2, também eu tinha 23, executei 14. No dia 3, eu tinha 11 tarefas, executei 7 tarefas. Então, o meu percentual de aproveitamento foi maior. Aqui, olha, tá aqui o gráfico demonstrando isso, ó, o percentual de aproveitamento maior. No dia 4, né? No dia 4 eu tinha apenas 4 tarefas e cumpri com as 4 tarefas, elevando o meu percentual de intensidade a 100%. E o gráfico foi lá no topo, tá ele aqui 100%. E assim vai, a gente vai poder cobrar da gente mesmo, né? Não tem ninguém mandando na gente, quem está mandando na gente somos nós, e a gente vai identificar se a gente está obedecendo, se a gente está sendo disciplinado, se a gente está sendo constante. Então, a princípio é isso. Eu espero poder colaborar aí com vocês. Eu sei que não é fácil manter isso em dia, mas é necessário, é importante que a gente
Identifique isso. Tá? Aqui abaixo eu fiz um outro gráfico ilustrativo apenas também, né? Esse outro gráfico vocês vão poder ver aqui a tendência de tarefas, né? É óbvio que nesse caso, como não está utilizado a planilha como um todo, as tarefas aqui elas tendencionaram a ter uma queda, porque eu inicialmente entrei com 23 tarefas. É importante também entender que nem todo mundo consegue colocar muita tarefa. É importante entender que tem tarefa, não é a quantidade de tarefas, e sim o que cada tarefa vai representar no tempo que você vai utilizar para fazer essa tarefa, né? Por exemplo, eu posso ter 10 tarefas num dia que eu executo num tempo pequeno. Eu posso ter uma tarefa que eu vou precisar utilizar o dia inteiro. Então, não se preocupem com a quantidade de tarefa. Se preocupem com a execução daquela tarefa de forma consciente. Isso é o mais importante. Tá? Então aqui ele demonstra que a gente caiu, né, pela quantidade de tarefas. Olha, ele foi caindo, caindo, caindo. Tá aqui a linha. E ficou lá em 3 tarefas. Tudo bem, se esse é o meu limite, se as minhas tarefas tomam o meu tempo e eu só consigo fazer 3, tudo bem, vamos fazer 3, mas vamos fazer com 100%, né? Não vamos deixar nenhuma sem fazer. Então, pessoal, basicamente é isso. Eu quero agradecer aí o tempo de vocês, né? E espero que vocês façam um grande proveito aí dessa planilha que está como exemplo. Tá? E como eu falei, é um vídeo para quem tem uma noçãozinha de Excel, que pode copiar, colar, apagar. E lembrando, né, que onde está vermelho aí, não entrem aí com nenhum dado aí para não prejudicar a planilha, tá bom? Então aqui embaixo, principalmente nessas duas linhas aqui de baixo, tá? Que é essa aqui da intensidade e a da tarefa. As executadas não, você pode entrar ali e alterar o tempo que quiser e os gráficos automaticamente já irão funcionar. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. O gráfico agora está com 60.9 ali, ó. A gente vai fazer uma alteração aqui. Eu vou incluir uma tarefa aqui, tá? Ó, acordar. Vou incluir. Pronto. O meu gráfico já alterou aqui, ó. Já foi para 58.3, né? Porque das 24, se eu continuei com as 14 executadas, se eu tivesse executado essa tarefa do acordar, eu teria o gráfico também alterado para 62,5%, né? E a quantidade de tarefas 15. Então é isso, eu vou alterar aqui novamente, vou deixar 14 tarefas, ele caiu para 58,3 porque são 24 tarefas. Vou retirar essa tarefa daqui, que eu só coloquei como exemplo, ela volta para 23 tarefas e o meu gráfico volta a ser ajustado, tá bom? Então é isso aí. Então, mãos à obra, um abraço para todo mundo e mais uma vez obrigado pela atenção de vocês aí.